Stanley Martin Lieber, que você conhece como Stan Lee, agora no dia 28 de dezembro teria completado 100 anos. É claro que ele merece um especial. Meu nome é Diego Morro, tá na hora da gente viajar no tempo. Martin Goodman, dono da editora Time, ele não tinha o menor problema com nepotismo. Onde dava, ele enfiava um parente para trabalhar. Seu próprio filho trabalhava lá. O seu gerente de circulação, o Rob Solomon, era tio da esposa do Martin Goodman. Um dia, a irmã do Solomon, liga para ele e diz que o seu filho, sobrinho do Solomon, de apenas 16 anos, sonha um dia em ser escritor. A última experiência profissional do rapaz tinha sido ser demitido de uma fábrica de calças. E ela perguntou então se ele podia dar uma força. Justamente quando a Capitão América número 1 está indo para a gráfica, criação da dupla de ouro da empresa, o Joe Simon e o Jack Kirby, justamente quando essa revista está indo para a gráfica, esse menino entra no escritório da editora Timely e pede para falar com o tio Rob. O tio Rob pega e leva ele então para conversar com o editor-chefe Joe Simon. No rápido bate-papo, fica claro pro Joe Simon que aquele rapaz não faz a mínima ideia o que é uma história em quadrinho, não faz a mínima ideia como é que se trabalha com uma história em quadrinho, como é que se faz uma história em quadrinho. Mas o que também era bem claro pro Joe Simon era que parente do dono ali tinha voz, tinha espaço, tinha vez, então ele acaba contratando aquele rapaz para ficar de estagiário, faz tudo dentro da editora. Ele vai ajudar para ver se tem tinta para os desenhistas, ele vai limpar pincel, ele vai varrer o chão, ele vai de vez em quando apagar alguns desenhos, algumas artes finais ali que sobra, o traço, ele vai lá apagar o lápis e tal. E de vez em quando, para desespero de todo mundo, ele resolve tocar a sua ocarina. Mais ou menos aí uns 2 meses depois, que o primo da esposa do dono estava trabalhando lá, o Joe Simon passa para ele fazer um conto do Capitão América. É porque por um acordo com os Correios, as revistas tinham que ter X textos, textos no sentido, texto mesmo, contos, redações, sabe? Tinha que ter texto nas revistas em quadrinho, tinha que ter uma quantidade X de texto para ganhar lá um desconto do correio e tal, então precisava ter esse texto. É isso depois também que vai continuar dando origem à sessão de cartas até no futuro. E aí então o Simon passa para o seu estagiário escrever um conto do Capitão América. Ele vai fazer um conto de 26 parágrafos, bem bobinho, bem fraquinho, que se chama, o título é Captain America Foils the Traitor Revenge, que em português é Capitão América desbarata a vingança do traidor. Essa obra ela sai na Capitão América número 3, com capa de maio de 1941. Como esse rapaz sonhava em ser um grande escritor, e nesse início aí, na verdade até os anos 70, os quadrinhos vão ser encarados como algo menor, como algo vergonhoso. Os próprios autores, desenhistas, roteiristas, não querem os seus nomes associados, não querem levar crédito, por isso que as editoras fizeram todas as maldades que fizeram. Então, como ele não quer sujar o nome dele, já que um dia ele pensa, sonha ser um grande escritor, ele resolve criar um pseudônimo para assinar o seu conto. E aí que nasce, então, o nome Stan Lee. Note que os próprios grandes autores, o Joe Simon, o Jack Kirby, não tinham crédito na revista. Outros grandes nomes do período, ninguém tem crédito. O nome dele sai porque ele é primo da esposa do dono. Stanley Martin Lieber nasceu então no dia 28 de dezembro de 1922, ali mesmo em Nova York. Como a gente deixa bem claro no nosso livro História dos Quadrinhos Estados Unidos, ele faz parte dessa grande comunidade judaica ali, principalmente do Bronx e do Brooklyn, que vão ser os criadores da indústria dos quadrinhos. Para tu ter uma ideia, ele estudou na mesma escola onde estudou o Bob Kane, o Bill Finger, o Will Eisner, eles eram todos vizinhos, primos, parentes, amigos, conhecidos. Ele teve, claro, por causa do período, a gente está vindo aí, do momento da Grande Depressão, então ele está tendo, vai estourar, a Grande Depressão, então eles têm ali uma dificuldade, financeira muito grande. As várias biografias que ele tem, autobiografia ou biografias escritas por outras pessoas, tem várias passagens muito bonitas sobre a infância do Stan Lee, Ele conta, por exemplo, que o primeiro apartamento que ele lembra, assim, de morar, o apartamento, a janela dava para uma parede, dava para outro prédio. E aí o grande sonho da vida dele, ele falava, que um dia ele sonhava em poder comprar uma casa, um apartamento onde ele tivesse uma vista, não precisasse dar de cara com um muro. Ele lembra que uma das poucas alegrias da infância dele, com 12 anos de idade, foi ganhar uma bicicleta, e até hoje, ele brinca que até o final da vida dele, ele não sabia como é que os pais dele tinham conseguido pagar aquela bicicleta.
Ele nunca achou que ele ia ganhar aquela bicicleta. Ele também fala que durante esse período da infância dele e da pré-adolescência, os colegas com mais dinheiro saíam de Nova York no verão, né, iam passear, saíam de férias e tal, e como a família dele não tinha dinheiro, ele ficava sozinho na cidade, caminhando por Nova York. Ele lembra muito, com muito carinho, de como era a família em volta do rádio, ouvindo, né, os shows, né, os seriados de rádio e tal. Então ele teve assim, né, uma infância e uma adolescência bem complicada, e é justamente nesse momento que ele está, né, entrando aí na fase adulta dele, aí, com 16 anos, tinha sido demitido da empresa de calça, tinha trabalhado um pouco de lanterninha no cinema, é justamente nessa idade, então, que ele vai bater lá na porta da Time e pedir um emprego para o tio Rob, e consegue o seu emprego. Logo, ganhando mais segurança, o jovem então começa realmente a trabalhar para a editora, começa a trabalhar como roteirista, e ele começa a escrever, inclusive para a revista, né, o show da casa lá, né, o carro-chefe da casa, para a revista Capitão América. O primeiro roteiro dele vai aparecer na Capitão América número 5, com capa de agosto de 1941, mas ele não escreve para o Capitão América ainda. Ele vai escrever para 2 personagens que foi ele que criou, que é o The Destroyer e o Jack Frost. E aí tem aquela briga de fontes, a gente não pode afirmar com certeza qual dos dois foi o primeiro personagem que ele criou, porque se a gente for pegar a data da banca, dá para saber qual foi, mas aí tem entrevistas, relatos, memórias que dizem que foi outro, então tem uma briga, a gente não sabe quem foi o primeiro, se foi o The Destroyer ou se foi o Jack Frost, mas esses são os 2 primeiros personagens criados pelo Stan Lee. Esse The Destroyer, ele vai aparecer na Mist Comics número 6, com capa de outubro de 1941. Talvez o desenhista tenha sido o Jack Binder. Ele é, na verdade, uma chupada, uma cópia do Capitão América, né? O jornalista Kim Marlowe, ele foi pego espionando os nazistas, ele vai preso lá, né, para um campo de concentração nazista. Lá tem o professor Eric Schmidt, que tenta, então, né, replicar o soro do super soldado, só que diferente do que deu certo para o Steve Rogers, esse personagem ele acaba evoluindo, ele vira um homem meio, né, meio pré-histórico, tal, daí por isso que ele é mais forte, tal. Então ele vira esse The Destroyer para combater os nazistas malvados. O segundo personagem, né, o Jack Frost, ele vai aparecer na USA Comics número 1, com capa de agosto de 1941, e ele é um homem que vem do misterioso norte e tem poderes relacionados com o gelo. Depois, mais pra frente, na cronologia Marvel, esse personagem ele é puxado e ele faz parte dos Gigantes de Gelo, lá do Thor, tal, eles reaproveitam ele na cronologia Marvel. O Destroyer, eu confesso que eu não lembro se ele apareceu de novo, eu acho que não. Justamente então, quando o jovem estagiário está ganhando mais confiança ali, começando a trabalhar mais para a editora, a revista Capitão América se torna um dos grandes sucessos do período, né, um dos best-sellers do período, como a gente fala no livro, eu já falei aqui, vira um manual de como se fazer uma boa história de super-herói. Justamente nesse momento, a relação entre a dupla de ouro, Joe Simon e Jack Kirby, e o Martin Goodman, né, dono da Time, a relação começa a azedar. É porque eles tinham combinado algo bem inédito. Quando eles criam o personagem, eles combinaram com o Martin Goodman que eles teriam direito, eles teriam royalties, eles teriam uma porcentagem da venda da revista. Só que o contador da Time, chamado Morris Coyne, chama o Joe Simon e o Jack Kirby num canto e diz assim: olha, o Martin Goodman tá passando a perna em vocês. Ele tá sim passando para vocês parte da venda do Capitão América, mas ele tá passando a parte depois que ele já descontou todos os custos fixos da empresa. Ou seja, ele estava usando todo o lucro absurdo do Capitão América para pagar a editora inteira e depois o que sobrava ele resolvia dividir com a sua dupla. Eles ficam putaços e aí então, como eles já estão recebendo convite de diversas editoras, principalmente da grande concorrente, a grande empresa do período, a National, hoje DC, eles começam a trabalhar para as outras editoras também, só que eles começam a trabalhar escondido. Eles usam a hora do almoço deles, eles pegam um quarto de hotel ali perto e eles vão na hora do almoço fazer páginas de quadrinhos para as outras editoras, principalmente para a National. O estagiário Stan Lee, pentelho, fica em volta, fica, o que vocês estão fazendo, onde é que vocês vão, né? Fica ali, né, meio xeretando, eles veem que não tem mais como esconder, acabam contando e acabam até levando ele algumas vezes para trabalhar junto, para ajudar ele a continuar fazendo o trabalho dele de estagiário, só que para outras editoras. É óbvio que o negócio acaba não durando muito tempo e logo o Martin Goodman e o seu filho, né, descobrem o que está acontecendo, confrontam o Jack Kirby e o Joe Simon, e aí a briga vira, né, um barraco e acaba a relação entre eles. Né? Eles oficializam, então, brigam,
saem da Timely e ficam livres então para trabalhar para as outras editoras. O Jack Kirby tinha certeza que o X9, né, que o dedo duro, tinha sido o Stan Lee. E ele até comenta pro Joe Simon o seguinte: da próxima vez que eu ver o filho da puta, ele vai morrer. O Stan Lee, durante a sua vida inteira, todos os momentos, todas as entrevistas, biografias, autobiografias, tudo quando ele fala desse período, ele não comenta sobre isso. Então a gente não sabe se foi ele que entregou pro tio. Ele nunca comentou sobre isso, ele não cita isso. Ele só conta que, ó, eles brigaram com o Marty Goodman por causa da questão financeira, tal, mas ele nunca entra nesse detalhe de como que o Marty Goodman descobriu o que aconteceu. Ele nunca falou sobre isso, então a gente não sabe se foi ele, tá? Provavelmente, até Joe Simon uma vez comentou isso, provavelmente é porque eles também já estavam de saco cheio, eles já não estavam nem escondendo, eles já estavam escancarando o que estava acontecendo. Provavelmente foi isso que aconteceu. Mas fica esse mistério aí, né? Se o Stan Lee entregou ou não entregou. Seja como for, da noite pro dia, o estagiário simplesmente vira o editor-chefe de uma das maiores editoras de quadrinhos dos Estados Unidos, que tem um dos maiores sucessos do mercado de quadrinhos dos Estados Unidos, que é o Capitão América. Da noite pro dia, o primo da esposa do dono vira editor-chefe da Timely, e aí começa a lenda do editor, autor Stan Lee. Ó, chegou a nossa tarde, é hora da gente voltar pro presente. Já sabe então, né? Se você gostou, dá um joinha aí, comenta, compartilhe, diga sobre o que você quer saber, que eu já vou voltar agora com mais um pouquinho da vida do Stan Lee. Até daqui a pouco.